Fala pessoal, como que vocês estão? Eu tô aqui nessa quarentena ainda tô nessa vida fazendo o essencial, né? Vendo alguns amigos sim, mas vivendo preocupado com a política, na tentativa de conversar com vocês, porque eu tenho recebido muitas mensagens, né, pessoalmente, sobre votação, sobre em quem votar, em como votar. Então eu resolvi trazer dois amigos meus, né, o Elias, que sempre participa comigo, e o Henrique Brazão, que é um jornalista e hoje está participando de uma campanha, para falarem um pouco com a gente, assim, para incitar o questionamento como votar, o que a gente tem que pensar para conversar. Ao passo que a gente vai conversar também sobre as principais capitais, como que está o rumo das coisas, como que está a discussão, fazer uma autocrítica na esquerda que está desunida após 2 anos de fascismo bolsonarista. Semana que vem, talvez, com toda certeza, tu volta pro batente aí. Pois é, estão dizendo que não, né? Mas falaram até que eu estava brigado aqui. No meio militar é comum acontecer isso aqui. Algum choque, olha só. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima aqui. Dá pra desenrolar. Olha, foi um dos melhores ministros da saúde que tivemos. Falei isso para a imprensa. Foram, em média, 23.727 novos casos por dia na última semana. Isso dá um aumento de 19% em relação à média de 14 dias atrás. É a primeira alta desde 4 de agosto, há quase 3 meses. O país chegou a esses números depois de registrar 530 mortes de ontem para hoje. Desde o começo da pandemia, o total é de 157.981 óbitos. 29.353 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. O total de brasileiros que tiveram diagnóstico de Covid-19 hoje é de 5.440.903 em todas as regiões do país. Eu acho que, lembrando com saudade da época, assim, olha que eu nem sou um grande fã, né, como muitos são, do Lula, na época que ele lançou aquele programa Brasil, País de Todos. Hoje a gente vê o Brasil um país de tolos, né? Assim, de pessoas que estão completamente desvairadas, acreditando num cara completamente lunático como o Bolsonaro. Eu acho que esse momento das municipais é um momento que o brasileiro, que são muitos, eu tenho certeza, muitos amigos que não se preocupavam tanto com política e agora veem o nível que a coisa chegou, vão dar a resposta ou tentar dar a resposta nas urnas. E eu acho que é a missão da gente, assim, que estuda, que gosta de ler bastante sobre política, tentar trazer um pouco dessas perspectivas. Então, pessoal, por favor, apresentem um pouco de vocês aí, falem o que vocês estão fazendo nesse momento e, por favor, principalmente o que vocês pensam sobre esse momento nessas eleições do país. Por favor, Henrique Brazão. Tudo bom, Léo? Olá para você, olá para o pessoal do Coronga, olá, Elias. Primeiramente, deixa eu me apresentar, faz tempo que eu não venho aqui no Coronga, né? Eu sou Henrique Brazão, sou jornalista. Ultimamente estou trabalhando no meio político, então eu estou na rua, mesmo com a pandemia, porque campanha política, né, apesar que a gente vê muita gente de esquerda, inclusive, falando que não pode ter santinho, que vai ser tudo pela internet, a gente tem que chegar nas bases, e as bases ainda tá pelo WhatsApp, ou é no olho. Então, se a gente não chega no WhatsApp, vamos no olho, né? Então, a gente está correndo aí por causa dessa campanha. A gente vai falar sobre essa autocrítica da esquerda. Eu acho que a gente tem que começar com quem que a gente está conversando, né? E para que a gente está conversando. Eu falei isso do Santinho porque essa semana eu vi uma candidata lá de Belo Horizonte fazendo uma campanha que ela não usa Santinho, né? Porque isso polui. Eu acho isso muito legal, porque o público dela está na rede social, está no Facebook. Se ela fizer um tweet, vai ter centenas de RT. Se ela fizer um Facebook, vai ter milhares de curtidas. Mas, na hora de conversar com a população ali, vai ter que entregar o papelzinho, né? A gente sabe, com todas as limitações da Covid, da pandemia, lógico, mas é pelo papelzinho que o povão mesmo vai votar. Então, acho que é com quem a gente está conversando e qual é a linguagem que a gente vai conversar, com o que a gente está conversando. A gente está conversando só entre a gente, ou a gente está conversando com a classe trabalhadora, que é, no final, quem vai no dia 15 de novembro às urnas e vai votar ou na gente ou na direita. Elias Aredes, por favor, quem é você e com quem que estamos falando? Um abraço. Um abraço, Léo, um abraço para todo mundo. Quem já sabe, né, que eu estou por aí nas redes sociais, tenho o portal Só Derby, voltado para notícias de Ponte Preta e Guarani, também estou na Rádio Brasil,
Mas, antes de tudo, eu sou jornalista e, como eu já disse, jornalista tem que ter opinião. Porque jornalista sem opinião é que nem carro sem motor, não vai a lugar nenhum. E fazendo já esse preâmbulo, para quem que nós estamos falando? Bem, eu já vou começar dando uma retada, né? Porque não tem como fugir. Stop. Have a time. É o seguinte, gente. Eu quero estar enganado. Eu juro que eu quero estar enganado. Eu juro que eu quero celebrar uma grande reviravolta no dia 15 de novembro ou 2 semanas depois, no dia 29, no dia 30 de novembro. Quero mesmo, de coração. Mas eu penso que as urnas elas vão trazer uma surpresa muito desagradável para as forças progressistas. Não do tamanho de 2016, porque não tem como. Aquilo foi um massacre. Mas eu penso que a coisa vai ser muito pior do que a gente imagina. Bem, a gente tem que ir do básico. Primeiro, o Brasil é um país conservador. Ponto. De costumes morais rígidos, população que tem aversão ao risco e muito calcada no individualismo. E todas as vezes que nós tivemos presidentes ou mandatários que tinham uma preocupação mais de esquerda ou de centro-esquerda, como você possa escolher, esses mandatários tiveram que namorar ou pelo menos noivar ou até casar com ideários conservadores. Getúlio Vargas, que talvez seja a personalidade mais emblemática, misteriosa da história brasileira, é verdade que ele teve papel fundamental para a construção da consolidação das leis do trabalho. Isso é evidente. Mas também é verdade que quando ele foi eleito em 1950, na eleição, para ele conseguir viabilizar sua chapa, ele teve que fazer acordo com Adhemar de Barros. Que é coisa mais conservadora que o Adhemar de Barros? Porque o Adhemar de Barros é que indicou o Café Filho, que foi o vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas. Mesmo Juscelino Kubitschek, ele teve que fazer concessões, alianças com o grande empresariado, com o mercado financeiro, até com as forças que dominavam a zona rural, né, do Brasil, para conseguir viabilizar o seu governo. Lula, então, nem se fala. Lula, eu tenho convicção disso, ele conseguiu completar os 8 anos de mandato por 3 motivos fundamentais. Primeiro, a carta aos brasileiros em que ele acenou ao mercado financeiro e acenou uma trégua para esses formadores de opinião do capital brasileiro. 2, a presença de José Alencar na chapa como vice, que era um elemento oriundo do sistema produtivo do país. Ou seja, o Lula abandonou aquela chapa pura ou totalmente de esquerda ou totalmente combativa que ele tinha apresentado em 89, 94 e 98. E se você realizar uma leitura muito pormenorizada, e talvez a esquerda não queira fazer isso, porque às vezes a esquerda vive em estado de negação, Dilma começou a cair, lógico que tem um componente machista, lógico que tem um componente misógino, lógico que tem um componente de ódio às esquerdas e que acabou colaborando. Mas algumas pautas de Dilma confrontavam as forças conservadoras. A saber, a queda da taxa de juros, o uso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica para baixar os juros do mercado e, por consequência, prejudicar os bancos comerciais. Esse é um ponto que ninguém pode esquecer. Lembra daquela faxina que foi o auge da popularidade da Dilma? Em que ela demitia ministros ao menor sinal de denúncia de corrupção e que ela chegou a índices de popularidade astronômicos? Pois é, mas aquilo, de certa forma, abriu espaço para a queda da Dilma. Porque, infelizmente ou felizmente, a política é feita para os políticos. E se você não realizar a leitura adequada, pormenorizada e meticulosa do momento que você está vivendo, você é tragado por aquele momento. Então, eu fiz todo esse preâmbulo para que todo mundo entenda que, infelizmente, se a esquerda quiser voltar ao poder chapa pura, programa puro, não vai voltar. Esqueçam. Eu vim aqui para trazer más notícias. Não tem revolução, não tem armas, não tem chapa pura de esquerda. A esquerda só vai voltar a ser competitiva quando ela encontrar um parceiro de centro, estou dizendo nem de direita, hein? Confiável, porque os próprios números afirmam isso. A gente estava até conversando antes da gravação sobre a pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, a MDA Pesquisa, e que eu acho que é uma pesquisa muito rica, porque traz muitos dados
que são ignorados pelos veículos de comunicação. Eu fiz todo esse preâmbulo, toda essa descrição para chegar agora nisso. Na tabela 29 do relatório, na página 23, a pergunta é a seguinte: como o entrevistado se declara do ponto de vista de preferência política? 27,7% se declaram de direita, 4,3% de centro-direita. Ou seja, só aqui nós temos 32% de eleitores conservadores, é um terço, exato. De centro, 17,1%. De centro-esquerda, 2,7%. De esquerda, 11%. Em resumo, eleitor de esquerda, com pensamento de esquerda sólido, com começo, meio e fim, de cada 100 brasileiros, 14. É duro ouvir isso, mas essa é a realidade. E não sabe e não responderam, 37,2%. Provavelmente são aqueles que não têm formação política, que não são politizados e que precisam ser seduzidos num primeiro momento para que as pessoas votem e no segundo momento para que tenham formação política. Agora, estou respondendo sobre dados, não é chute. Se 37,2% dos eleitores brasileiros não sabem a sua preferência política, é duro dizer isso, mas o fato é que a esquerda não fez o trabalho de formação nas bases que deveria ter feito nos 13 anos em que esteve no poder no Palácio do Planalto. É realmente isso que você falou, Elias, isso é dado, não tem nem como discutir. Eu acho mesmo que o problema não é nem inteiramente culpa da esquerda, né? É um problema estrutural brasileiro, né? Como esperar que o nosso povo lide com as coisas como o chileno, né? Que é um povo que investiu em educação historicamente e aí conseguiu finalmente acabar com a Constituição pinochetista. Foram 78,27% das pessoas votando sim por uma nova Constituição. Uma nova Constituição que vai substituir uma Constituição em que há muita discussão em cima dela, né? Mas, na minha visão, é uma Constituição completamente neoliberal, completamente voltada pelo que Partido Novo, Paulo Guedes, essa galera defende que vem crescendo no Brasil, né? Muito por conta das redes sociais, muito por conta da desinformação e por conta dessa falta de educação na base, né? Mesma coisa em relação à Previdência. Você fala assim, precisamos migrar para o sistema de capitalização, porque é uma fraude o sistema de repartição por uma razão simples, por causa da demografia. O que vai acontecer é o seguinte, você não está levando recurso para o futuro. Hoje um jovem dá o dinheiro, o idoso se aposenta, mais tarde não tem o jovem para dar o dinheiro, não vai se aposentar nenhum dos dois. Então você precisa criar uma alternativa. Se você lançar uma alternativa, e de novo, gente, não tem novidade nenhuma, isso foi feito lá atrás, 30 anos atrás no Chile, o Chile virou a Suíça latino-americana, migrou para um sistema de capitalização, democratizou a riqueza, o acesso à riqueza. Acabaram as greves, porque os trabalhadores são proprietários, são sócios do progresso, eles participam do lucro das empresas. Não tem greve de trabalhador no Chile há 30 anos, tem greve de estudante pedindo para a escola ser grátis, mas não tem greve de trabalhador. Porque ele é uma pessoa que trabalhou com Pinochet. Isto aqui é uma informação, não é nenhuma piada. Ele, jovem técnico, vindo de Chicago, trabalhou com o ditador sanguinário, torturador, traficante de droga, Augusto Pinochet. Isso tudo aqui também é história. E aí, só para passar a palavra ao Brazão, a gente está enfrentando um momento, né, que eu vou pegar aqui umas manchetes da Folha. Em ofensiva contra o aborto, o governo estabelece em diretriz o direito à vida desde a concepção. Então, o governo Bolsonaro está fazendo agora de tudo para institucionalizar, né, o combate ao aborto, né, o que é completamente absurdo a gente pensar hoje. Está tendo uma discussão sobre vacina, né, o Rodrigo Maia está tendo que falar à Folha que o Executivo e o Legislativo precisam resolver o problema antes da vacina entrar em discussão, o Supremo ter que decidir se a vacina vai ser obrigatória ou não. Discussões absurdas da gente pensar, discussões assim que não deveriam estar aqui no século XXI, né? Então, como que a gente pode enfrentar, né, estruturalmente esse problema que a gente está tendo da desinformação, disso que o Elias falou, da esquerda tá para trás, da mente da pessoa da base, né? Além do santinho, como que a gente pode chegar, Brazão, assim, nas pessoas, educar um país que é tão surrado na falta de educação, que precisa da nossa atenção para que as pessoas consigam entender mais do que se trata, né, a política, das coisas que estão ao redor dela. Mas, pelo menos, tem uma notícia boa que saiu no O Globo, não vou passar a palavra só com pessimismo, que o Partido Novo não ultrapassa os 2% nas pesquisas para prefeito das capitais. Então, assim, ufa, não teremos um novo Romeu Zema por aí
na prefeitura de uma cidade, Brazão. Inclusive, na maior cidade do país, o candidato foi expulso do partido no meio da eleição. É o jeito novo de governar.